Série Brasileira, episódio 6. O Brasil como santuário, quando a criação ainda fala. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Brasileira. Eu sou Davi Pereira, do canal Creators Movement. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que talvez a nossa geração esteja esquecendo. O silêncio, a contemplação, a capacidade de olhar para a criação e perceber Deus nela. A gente vive cansado mentalmente, cansado emocionalmente, espiritualmente, e é muita informação. Muito barulho, muito estímulo, muito conteúdo. No meio disso tudo, a alma vai ficando anestesiada. Talvez uma das maiores tragédias da nossa geração seja essa. Nós perdemos a capacidade de contemplar. A gente olha, mas não enxerga. Escuta, mas não ouve. Passa pelos lugares, mas não habita neles. E eu sinto que o Brasil carrega uma das maiores riquezas espirituais que existem. A criação abundante, a natureza viva, a beleza espalhada. Talvez Deus tenha sido extremamente generoso quando desenhou essa terra, porque o Brasil é quase um lembrete permanente de que a criação ainda canta. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação fala, o vento fala, a água fala, a montanha fala e o céu anuncia. Talvez o problema não seja Deus estar em silêncio. Talvez o problema seja que a gente desaprendeu a escutar. Jesus tinha o hábito de se afastar. E isso mexe muito comigo, porque mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo pessoas para curar, tendo multidões esperando, Jesus parava, silenciava, subia montanhas, ia para lugares desertos. E olha o que o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz, que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus precisava respirar, precisava contemplar, precisava permanecer. E talvez nós estejamos tentando viver sem algo que até Jesus escolheu viver. O problema é que hoje a gente transformou descanso em distração. Mas distração não cura a alma. Você pode passar horas rolando a tela do celular e continuar vazio, porque a alma não foi feita apenas para consumir, ela foi feita para contemplar. Talvez seja por isso que tanta gente sente paz quando pisa na natureza. Na praia, na cachoeira, na roça, no interior, no som da chuva, no cheiro de terra molhada, porque existe algo dentro da criação que reorganiza o coração humano. Romanos, no capítulo 1, diz que os atributos invisíveis de Deus claramente são conhecidos desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha isso, a criação revela aspectos invisíveis de Deus. Talvez por isso o Brasil seja tão especial espiritualmente, porque aqui a criação grita. A Amazônia, o Cerrado, as montanhas, o mar, os rios, as chuvas tropicais, os pássaros, as árvores gigantes. O Brasil parece excessivo e talvez seja exatamente essa a mensagem. A criação transborda. Mas existe um problema. A gente se acostumou e tudo aquilo que se torna comum corre o risco de deixar de ser percebido. Tem gente que vive cercada de beleza, mas emocionalmente anestesiada, porque perdeu a capacidade de parar. O contemplativo não é alguém improdutivo. O contemplativo é alguém desperto. Maria entendeu isso. Enquanto Marta estava acelerada, ansiosa e ocupada, Maria parou, sentou, permaneceu e Jesus disse: Maria escolheu a boa parte. Talvez o que falta para muita gente não seja mais força, talvez seja mais presença. A criação desacelera a alma. Ela lembra que nem tudo precisa ser corrido, que a vida não é apenas meta, não é apenas desempenho e não é apenas produtividade. As árvores, elas crescem devagar, os rios fluem no tempo certo e o sol nasce sem ansiedade. Talvez Deus esteja tentando ensinar algo através da criação. Existe beleza na permanência.
Brasil ainda guarda espaços de contemplação, e isso é um tesouro espiritual. Talvez uma caminhada no fim da tarde cure mais do que horas de excesso digital. Talvez ouvir o som dos pássaros reorganize os pensamentos. Talvez olhar o céu devolva perspectiva. A Bíblia inteira está cheia de natureza, e Deus fala através até das sementes, das árvores, do vento, da água, das montanhas. Jesus ensinava olhando para lírios, para pássaros, para plantações, porque quem contempla começa a perceber Deus em tudo. E eu acho muito bonito que o brasileiro ainda tenha alguma conexão com isso. O interior, a varanda, o café olhando a chuva, a rede, o quintal. Existe uma espiritualidade escondida nessas coisas simples. E talvez Deus esteja chamando essa geração de volta para o silêncio, de volta para a presença, de volta para o espanto, porque a alma endurece quando perde a capacidade de se maravilhar. Talvez hoje você esteja cansado não porque trabalhou demais, mas porque se desconectou da beleza. Talvez você precise voltar a ouvir o vento, voltar a olhar as árvores, voltar a caminhar sem fone, voltar a perceber o céu. A criação ainda fala e a pergunta é: nós ainda conseguimos ouvir? E falando sobre presença, simplicidade, coisas que carregam história, eu quero abrir aqui um espaço muito especial para falar do Puro e Simples Café. O café tem muito a ver com esse episódio, porque café também desacelera. Café cria pausa, cria encontro, cria presença. E o mais bonito é que o Puro e Simples Café não é apenas um café, ele faz parte de uma missão muito maior. A venda do Puro e Simples Café ajuda diretamente no movimento de tradução oral da Bíblia. Existem povos que ainda não têm acesso às escrituras na sua própria língua, e muitos desses povos aprendem ouvindo. São as culturas de oralidade. Então, através desse projeto, nós levantamos recursos para comprar equipamentos de gravação e radinhos, para enviar histórias bíblicas narradas na língua materna dessas pessoas. Isso é lindo, porque Deus sempre fala da forma que o coração consiga compreender. Talvez um povo ouça a voz de Deus pela primeira vez através de um áudio gravado do outro lado do mundo. E pensar que um simples café pode participar disso é emocionante. Então, se você quiser apoiar esse projeto, saiba que você não está apenas comprando um café. Você está ajudando histórias de Deus a atravessarem culturas, línguas e fronteiras. Se essa série está fazendo algum sentido para você, segue a gente nas redes sociais, @creatorsplay.ofc. Lá nós compartilhamos bastidores, reflexões, missões e tudo que estamos construindo através do Creators Movement. E eu quero aqui agradecer ao Estúdio Casa do Tom. É daqui que nós estamos gravando essa série. Um lugar que há anos serve Marília e região com excelência no audiovisual e na música. O Tom entende a atmosfera, e a atmosfera também comunica. Então, se você procura um espaço profissional, sensível, criativo para produzir o seu conteúdo, música ou projetos audiovisuais, o Estúdio Casa do Tom é uma das melhores escolhas aqui da região. E eu quero terminar esse episódio te deixando um convite. Essa semana, sai um pouco do barulho. Desliga o excesso, vai ver o céu, escuta a chuva, respira fundo. Talvez Deus esteja falando há muito tempo e você só precisa desacelerar para ouvir. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre a fé simples do povo brasileiro, a beleza da devoção cotidiana, a espiritualidade das pessoas comuns, e eu acredito que esse episódio vai tocar profundamente a memória afetiva de muita gente, porque talvez Deus esteja mais perto do povo simples do que a nossa teologia imagina. Até o próximo episódio.